Minhas queridas, meus queridos telespectadores, telespectadoras, irmãos e irmãs de quaisquer experiências de fé em qualquer lugar deste país chamado Brasil, da América Latina e do mundo, que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e Mãe e o poder do Espírito Santo nos acompanhem nesta reflexão e sempre por toda a nossa vida. A reflexão do Evangelho para este domingo de Ramos, dia 24 de março de 2024, é o Evangelho de São João, no capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 16, que eu peço seja lido por vocês, onde quer que vocês se encontrem, no momento de assistirem e de participarem da reflexão através desse vídeo. Se estiverem com mais pessoas, juntem-se, por favor, e pensem juntos sobre o texto que aí está, que eu acabei de designar. São João, no capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 16. E logo após a vinheta, nos reencontraremos para a reflexão do Evangelho em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois esse trecho do Evangelho de João que eu anunciei, que vocês acabaram de ler, trata da entrada chamada Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém, lá nos tempos, momentos antes da sua crucificação. Nesta entrada triunfal de Jesus, também chamada de entrada messiânica de Jesus, nós haveremos de ver, de sentir, de entender duas forças que se jogam uma contra a outra, sobrando morte para muitas direções e vida ferida, vida crucificada, vida machucada para outros lados, outras direções. Jesus vem do interior da Palestina, como nós vimos acompanhando na sua viagem desde o início desse tempo comum. Agora Jesus chega definitivamente em Jerusalém pela última vez. E nesta chegada em Jerusalém, ele é acompanhado por uma multidão. E aí está uma força grandiosa, a força de Jesus. O povo que o cerca, que o acolhe, que o ama, que o serve e que assusta as ditas autoridades de Israel. A outra força que aguarda Jesus, já arquitetada, maquinada, pronta para dar o bote na vida dele, é a composta, como nos noticia São Marcos, no capítulo 14, composta pelos sumos sacerdotes e pelos mestres da lei. Esta força representada por eles significa que eles aguardam Jesus e uma oportunidade para levá-lo a ser traído e morto. Daqui a pouco, um dos companheiros de Jesus, um dos membros da comunidade mais destacada de Jesus,
Judas Iscariotes passará para o lado desta força e deixará os sumos sacerdotes e os mestres da lei, como conta São Marcos, muito contentes quando ele se dispõe a entregar Jesus de bandeja, de mãos beijadas. Esta força, portanto, é marcada e é composta por estes elementos terríveis, que é da traição, do medo e da morte de Jesus. Esta força se distribui sem que quase seja percebida pelo templo, pelo palácio de Pilatos, pelas ruas de Jerusalém, com uma população de mais ou menos 35 mil pessoas, e agora por entre uma multidão que vem para a Páscoa em Jerusalém, fazendo com que a cidade recepcione mais milhares de pessoas, chegando à casa dos 180 mil pessoas. Por entre toda esta multidão, se tornam invisíveis aqueles que querem apanhar Jesus em traição, traí-lo e matá-lo. É a força da morte. É a força da morte que se institucionaliza. É institucionalizada no templo, na religião, no lugar da devoção, no lugar da liturgia sagrada, no lugar do holocausto, no lugar do cofre do dízimo, no lugar de culto. Lá está a força que aguarda Jesus, a força da morte. Mas ela se entrelaça também, literalmente, das mãos para Pilatos. E ela se arma com os guardas do templo e com as soldadescas, com as legiões de Pilatos. Esta força é terrível. E ela tem seus tentáculos e mãos dadas para todas as direções. Mas ela tem medo. Ela tem um determinado tremor. E é do povo. Tanto que os sumos sacerdotes, os mestres da lei, revela São Marcos, nesse mesmo episódio também que envolve a entrada de Jesus em Jerusalém, esta força teme o povo. E como os que temem o povo, estes articuladores da morte esperam um momento apropriado. Diz com todas as letras Marcos. E o momento apropriado sempre é contra o povo e a favor dos interesses deles, desta força da morte. O momento apropriado sempre é aquele em que o povo se distrai, ou aquele em que o povo é tão manipulado que é capaz de gritar contra este, que aí acompanharam crucifica-o, crucifica-o. Este é o momento de matar Jesus, com o povo distraído, enganado, manipulado, cegado e ensurdecido. Por isso, no momento em que esta multidão entra juntamente com Jesus, eles se enchem de medo. Chega a lhes passar pela mente, dizem alguns autores, a ideia de que poderia sair dali um movimento armado, como aconteceu com outros que fizeram movimentos assim e que acabaram em guerra. Muito medo. Mas juntamente com Jesus, vem uma outra multidão. Na primeira força,
chefes sem povo, chefes com medo do povo. Na segunda força que resiste e enfrenta, não há medo do povo, o próprio povo não tem medo de si mesmo, não tem medo de Jesus. Esse povo canta: Hosana, Hosana, o filho de Davi. Canta e coloca ramos de palmeiras para que Jesus passe por cima. E a relação com Jesus é como de um povo que se relaciona com o seu rei, mas aqui, no caso, com carinho, com cordialidade, com recepção, com afeto. Aqui não há medo do povo. O povo não tem medo de si mesmo. Jesus não tem medo do povo. Jesus não tem medo de ninguém, mas sabe que aqui não está a morte está do outro lado, naqueles que temem o povo. Duas multidões fazem uma. Uma que já está em Jerusalém, feita de muitas pessoas do mundo inteiro que vieram para a Páscoa. Pois os judeus se espalhavam já pelo mundo, né, chamada diáspora. E agora, falando outras línguas, vivendo outras culturas, vêm a Jerusalém para comemorar a Páscoa e trazem outros que não têm sangue judaico, que não têm raiz judaica, para a festa que é famosa. Esta é uma parte da multidão. E esta parte conta João. E conta Marcos também. Esta parte soube que Jesus se dirigia a Jerusalém. E como certamente não haviam muitas estradas de ligação entre Jerusalém, Betânia, Betfagé e outros locais, por onde Jesus trilhava em direção a Jerusalém, a multidão foi ao encontro dele. Essa multidão gosta de Jesus, tem curiosidade em ver Jesus, tem curiosidade em tocar em Jesus, tem curiosidade em apalpar o jumento cavalgado por Jesus. Quando vê Jesus se aproximando de Jerusalém, e a outra multidão é mais cheia de vida. É uma multidão que conhece Jesus muito de perto. É uma multidão que já convive com Jesus desde lá dos interiores da Galileia, caminhando 140 quilômetros com Jesus. Esta multidão foi aquela que viu Jesus enfrentar o luto das irmãs dele, o luto das irmãs Marta e Maria pela perda do seu irmão. A dor que pesou sobre os amigos e parentes de Lázaro. O sofrimento de Jesus diante do túmulo ao ponto de João escrever: e Jesus chorou. E todos comentavam que Jesus chorou porque ele amava Lázaro. Esta multidão é fascinada pelo que viu acontecer diante do túmulo, graças ao movimento do Senhor Jesus, do Mestre Jesus, do Libertador Jesus, do Messias Jesus, que enfrenta a própria morte. Porque ele participa desta força da vida contra a morte. E pede que a morte solte Lázaro. E ali a experiência profunda da ressurreição, da recuperação da vida, da plenitude da vida, ao ponto de ele mesmo dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Esta multidão lá no interior de Betânia
que viu tudo isso, participou de tudo isso, que participava da comunidade de Marta e Maria, essa multidão vem envolta nas chamas do encantamento, do amor por Jesus. Não é aquela como a outra que é turística, mas esta é mais comunitária. Esta multidão que passou lá pela casa do leproso onde estava hospedado Jesus. Jesus que não tinha preconceito contra quem sofria de lepra, em cuja casa uma mulher o ungiu Messias. Jesus não foi ungido Messias em templo algum, em nenhuma catedral, no templo de Herodes, no templo de Salomão, seja lá onde. Jesus foi ungido na casa de Simão o leproso, por uma mulher que foi com um vaso que continha um perfume muito precioso e caro, e derramou sobre ele o perfume. E Jesus acolheu o perfume, acolheu o gesto, porque era aquilo, uma unção. Ali ele se tornava Jesus o Messias, Jesus o Cristo. Esta gente toda que combateu, ou esta gente toda que compreendeu, fazia parte dessa multidão que marchava com Jesus em direção a Jerusalém. Essa multidão também é composta por aqueles que se depararam com Jesus, que disse aos fariseus que apedrejaria uma mulher flagrada em adultério e que segurou as pedras, como que segurando os próprios pulsos dos apedrejadores, dos machistas, dos discriminadores. Se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra. Certamente, muitos que integravam a comunidade desta mulher agora participam desta multidão. E Jesus vem acompanhado por toda esta vibração calorosa, esta vida intensa de uma multidão que grita para ele: Hosana, Hosana, ao Filho de Deus. Hosana, que quer dizer, por um lado, alegria, mas que quer dizer também um clamor ao Rei por salvação. É uma multidão que sofria todas as atrocidades de um ambiente tão violento como o que nós vimos descrevendo aqui, que ocorria na Palestina e que ocorre hoje também na Palestina, ensanguentando toda aquela região com a barbárie. Esse Jesus que entra por Jerusalém cavalga um jumento. E este gesto, esta atitude de cavalgar um jumento, sinaliza o lugar que Jesus ocupa na sua missão como Messias. Aquele que foi ungido pela mulher. O seu lugar é a partir do mundo do trabalho, dos trabalhadores, porque o jumento era um animal de trabalho. Os cavalos de ventas portentosas, de patas fortes e corridas velozes, eram usados pelas legiões romanas para significar poder, poder de invasão, poder de massacre, poder de pisoteamento, enquanto que o jumento não pisava em ninguém, mas carregava todos os fardos necessários do trabalho. Jumento
anda, inclusive, na subida de montanhas íngremes, pedregosas, perigosas, é um instrumento de trabalho. Jesus cavalga um jumento. Jesus entra em Jerusalém como o Messias, libertador da humanidade. Jesus entra em Jerusalém impulsionado pela vida que ele deu ao seu próprio povo. Jesus entra em Jerusalém para ser o Messias de fato, de verdade, de toda a humanidade. Lendo alguns comentários bíblicos, a gente se impressiona com alguns que se apressam a dizer que Jesus não fez luta política, que Jesus nunca integrou partido. Ora, isso é uma bobagem. Jesus tomou partido, sim, eu acabei de dizer isso, o partido do trabalho, o partido do povo, o partido da vida. Tanto que ele não arredou 1 milímetro da sua lealdade para com esta missão. Jesus tomou partido, sim. É ali o lugar de Jesus. Não ao lado dos poderosos que sobem em cavalos, empunham espadas, vestem capacetes, couraças para atropelarem os povos e os humildes. Jesus cavalga de jumento e entra por Jerusalém para enfrentar tudo o que enfrentou, juntamente com o povo a quem ele se dedicou a vida toda e a quem ele remeteu os seus discípulos e as suas discípulas. Ler esse evangelho, pensar nesse evangelho, os dias em que nós vivemos, é nos deixar iluminar por um critério, por um farol absolutamente importante, significativo, que nos conduz para os seguintes pontos. Primeiro, é verdade que religiões se institucionalizam e tentam substituir o reino de Deus por projetos absolutamente ligados à morte, para matar, para destruir, para roubar, para... enfim, genocidar. As igrejas e demais religiões que perderam este Jesus dali da frente, de dentro de Jerusalém, em cima do jumento, ao perdê-lo no vazio, se aliaram a Pilatos, a Herodes e ao império da guerra e do mal. Esse é o primeiro ponto que nós temos que levar em conta nesta entrada triunfal de Jesus. O segundo ponto é olharmos com toda a acuidade, com toda a sinceridade, com todo o impulso da fé, para este Jesus totalmente cercado pelo povo, conduzido pelo povo, nos braços do povo, porque ele é povo do povo para o povo, libertador do povo, como já quer dizer o seu próprio nome. E aí nós temos sempre, todos os dias que escolhemos, ou somos discípulos da morte, ou somos discípulos e discípulas do Jesus da vida, do Jesus da multidão, que é resgatada todos os dias por ele. O Jesus que é acompanhado pelo povo, que tem como lugar privilegiado do seu aconchego o próprio povo.
sem idolatrá-lo, sem idolatrar o povo, sem mistificar o povo, mas participar da vida do povo como Jesus fez. Nos encontramos nesse momento frente a esse dilema. Frente a esse dilema, muitas igrejas se perderam. Passaram a servir aos senhores da morte. Deram as mãos para o inferno. Deram as mãos para os poderosos e as recolheram totalmente do povo, ainda que muitas vezes apareçam diante do povo com melosidades mentirosas, cínicas, hipócritas, desonestas e injustas, a serviço daqueles com quem se aliançaram. Nós somos convidados a seguir o Jesus do povo, o Jesus palestino, o Jesus do interior, que não tem medo de enfrentar Jerusalém com todo o seu poderio militar, todo o seu poderio religioso, todo o poderio da traição. É ali que também devemos, com Jesus, caminhar para enfrentar o poder da morte. Que a bênção deste Jesus te fortaleça, meu irmão, minha irmã, me fortaleça também, para que não percamos esse Jesus do povo em momento algum. Não o façamos jamais como querem os apocalípticos. Um Jesus meloso, grandioso, glorioso, que vem do trono para se encontrar conosco. Mas que a bênção deste Jesus nos ajude a sempre nos encontrarmos com esse que só viu como glória o enfrentamento da cruz que custou-lhe o sangramento e a morte. Que o amor de Deus, que é Pai e Mãe, te ajude, meu irmão e minha irmã, a sermos tão fraternos e amorosos com a vida como foi Jesus, diante do túmulo de Lázaro, diante da mulher que seria apedrejada, diante da mulher que foi criticada pelo gesto de derramamento de óleo e da unção sobre Jesus. Que prestemos atenção neste Jesus, com esta benção, este amor do Pai que é Mãe, e que o poder do Espírito Santo, este sopro grandioso da vida, este sopro poderoso que é capaz de erguer, mesmo quando nos transformamos e nos sentimos cacos, em pessoas que se levantam para seguir e se comprometer com este Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.